Olá pessoal, o tema de hoje é bem legal. Como motivar as pessoas a aderirem a um programa de treinamento, a se manterem nesse programa. Esse tema foi votado na nossa última enquete e eu gosto de falar bastante sobre isso porque nós precisamos entender como trazer as pessoas para uma vida mais saudável, com um treinamento regular e que com isso elas possam então usufruir os benefícios do treinamento. Muitas pessoas realmente não têm motivação e é por isso que nós vamos falar sobre isso agora para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga o nosso Instagram e espero que sigam sempre votando nas enquetes para que a gente possa trazer os conteúdos que você gosta. Primeiro ponto, precisamos entender como profissionais o porquê que as pessoas não aderem a um programa de treinamento ou a uma dieta ou a uma prescrição médica. O que faz com que as pessoas não se motivem a querer ter mais saúde? Muitas vezes as pessoas não enxergam que o exercício ou algumas outras dessas ferramentas estão diretamente ligadas à saúde. Então, precisamos entender um pouco mais da pessoa. Algumas pessoas elas são motivadas por natureza e outras não são. Algumas são motivadas, mas tiveram que construir essa motivação, tiveram que aprender a serem motivadas e a conseguir então ter adesão aos programas. Para entender um pouquinho mais das pessoas, precisamos também nos aprofundar no conhecimento das características de cada pessoa. Cada pessoa tem um leque de experiências, um leque de vivências que podem influenciar para que ela seja mais motivada ou menos. E, como profissionais, precisamos então detectar de que maneira vamos poder ajudá-los. Precisamos entender quais obstáculos que impedem a motivação dessa pessoa. Muitas vezes, um histórico anterior com treinos ruins, com um mau acompanhamento, com um ambiente que não era agradável, com um tipo de modalidade que não agradou aquela pessoa, podem gerar sim um desconforto, uma relação de negação ao treino. Mas isso tem solução, porque hoje temos muitas ferramentas, muitos tipos de modalidades, muitas técnicas de treinamento para poder oferecer uma variedade maior e melhor para que as pessoas então tenham adesão ao programa. Eu acho muito importante que você consiga focar no aluno, pensar nele, tentar entender o que motiva, o que desmotiva ele, ou melhor, você tem que tentar entender o que ele precisa para se motivar. Para isso, você tem que buscar ferramentas, leituras, estudos complementares, onde você possa entender a característica de cada pessoa. Existem pessoas que precisam ter alguns incentivos maiores, outras, elas conseguem fazer as suas tarefas, as suas obrigações com incentivos menores. E cada pessoa tem que ter a sua individualidade respeitada. Se a pessoa não tem motivação, a gente precisa ajudar, não criticar. Seja um incentivador, sempre incentive, nunca critique. A crítica, ela muitas vezes vai afastar mais este possível aluno de um programa de treinamento onde ele estaria recebendo todos os benefícios de estar com a sua saúde sendo cuidada por um bom treinador, por um bom treinamento. Eu vou deixar hoje algumas dicas para que a gente consiga otimizar essa aproximação entre o aluno desmotivado e o treino. Por que eu digo isso? Porque depois que você gera essa aproximação e gera algo de positivo para essa pessoa, nós temos um objetivo final com tudo isso, que é criar a rotina. O cérebro precisa de rotina para entender que aquilo é positivo. Até chegar lá pode demorar, mas a gente consegue. O treinamento, cada vez mais se é comprovado que ele é remédio e que todo mundo precisa fazer. Então, que nós consigamos passar para os nossos alunos, para os nossos possíveis alunos, que ele precisa fazer de forma preventiva um treinamento antes que ele tenha a sua dor, antes que ele tenha o seu problema, a sua doença, a sua lesão e venha nos procurar por causa disso. Ponto 1. Explique para o seu aluno a importância da rotina. Isso, como falei antes, pode demorar um pouco e ele tem que estar sabendo disso, ele tem que estar sendo preparado por você para esperar esse tempo necessário e para que esse tempo não seja um tempo de dispersão, ele seja um tempo que
que vocês vão caminhar juntos. Segundo ponto, descubra qual tipo de treino mais motiva o seu aluno. Mesmo que você ache esse treino não é o ideal para ele, pense que primeiro você precisa fidelizar esse aluno e criar a rotina dele. Depois, você pode aos poucos inserindo o treino que você acha ideal. Terceiro ponto, e um dos que eu acho mais importantes, crie pequenas metas, mini metas. Crie resultados fáceis de serem alcançados para gerar motivação para o seu aluno. A minha sugestão, metas a curto tempo, semanalmente. Por exemplo, essa semana eu quero que você faça 3 treinos. Quando o aluno concluir os 3 treinos da semana, valorize, curtam essa vitória. Isso é importante. Essas pequenas metas, elas vão gerando motivações a curto prazo e no final, esse curto prazo se tornou um médio e um longo prazo. Quarto ponto, acho muito importante que o aluno tenha o seu horário de treino organizado na sua agenda, marcado lá na sua agenda. Por quê? Isso gera um compromisso dele com o horário de treino, com o treinador e com ele. Então fica muito mais difícil dele dispersar do horário. Se você deixar o aluno para treinar com horário livre, provavelmente outras coisas mais importantes, teoricamente, surgirão e ele pode então dispersar daquela aula, daquela sessão de treinamento. Quinto ponto, você precisa explicar o objetivo de cada treino. Você precisa explicar o que vai acontecer durante aquele treino. Isso porque o aluno ele precisa então ter uma conexão com o treino e entender o que ele vai passar durante aquela sessão de treinamento. Você pode achar que isso não é importante, mas isso é muito importante. Você sente então uma aproximação do aluno em estar realmente participando, não só fisicamente, mas mentalmente. Ele já vai pensar em alguma sugestão, em alguma reclamação. Algum momento ele vai ter a vontade de participar da estruturação daquele treino. Você pode fazer isso no mesmo dia, na hora da sessão de treinamento, não precisa ser nada prévio, mas é importante que você explique para o aluno o que você está querendo ensinar durante aquela sessão de treinamento. Sexto ponto, respeite a dor do seu aluno. E eu não estou falando da dor física, eu estou falando da experiência que ele já teve ou que ele acha que pode ter e respeite isso. Muitas vezes os alunos eles trazem preocupações que nunca vão acontecer, mas você precisa respeitar, você precisa entender que aquilo é dele e ele precisa daquele espaço, daquele respeito seu para que vocês então comecem a se tornar uma dupla. Vocês precisam trabalhar em conjunto e esse conjunto só vai acontecer se você não menosprezar a dor do seu aluno. Sétimo ponto. Qualquer pessoa que não seja motivada, ela já deve naturalmente sofrer por causa disso. Pense nisso. Você acha que é importante você colocar mais culpa em cima dela? Provavelmente ela já se sente culpada o suficiente por não conseguir ter a motivação necessária para aderir ao programa. Então, como falei lá no início, seja um incentivador. Vamos buscar vencer esse bloqueio, essa barreira, através do nosso trabalho, da nossa cordialidade e da nossa paciência. Precisamos ter paciência para gerar essa adesão. O oitavo ponto é um reforço. Elogie o progresso. O progresso ele é muito importante porque você precisa estar sempre sendo elogiado para que o caminho se torne mais fácil ou menos tortuoso. Porque sim, para algumas pessoas o treinamento ele é tortuoso, ele não é agradável. Como falei para vocês, algumas pessoas elas já nos procuram porque elas estão na dor, elas estão com uma lesão, estão com uma doença e o tratamento é através do exercício. Então, não podemos jogar mais uma bagagem de culpa, de responsabilidade negativa para essa pessoa. Busquemos sempre aproximações com assuntos positivos. Elogie, o processo ele é muito importante, ele é mais importante inclusive do que o objetivo final, porque é durante o processo que nós vamos criar a rotina que ele precisa. Dessas dicas, trago só mais uma. Fique muito atento. Se você perceber que essa desmotivação ela é crônica, que ela não tem solução com todas as ferramentas que você está usando, você precisa sim, ou até antes disso, se você percebeu antes disso, faça uma orientação para que procure um médico. Muitas vezes você tem um aluno que ele está com alguma desordem bioquímica ou até mesmo de ordem psicológica. Então você precisa dar um encaminhamento
para que ele descubra se ele não tem um processo de depressão, se ele não tem um processo de auto-boicote, enfim, várias são as possibilidades que podem estar impedindo que ele se motive para um programa de treinamento, e você precisa então tentar direcionar esse aluno para que ele faça um acompanhamento com o médico para detectar. Como falei em vídeos anteriores, questões hormonais muitas vezes são muito influentes nesse ponto. Então, o seu papel como um profissional da área da saúde é direcionar esse aluno para que ele busque o profissional mais capacitado para esse atendimento. Por fim, creio sempre que a motivação ela se dá através dos resultados, correto? Sim, isso é fato. Geralmente a pessoa começa a ter um resultado e ela começa a ter mais motivação. Porém, esse resultado nem sempre ele é o resultado físico. Então, esteja preparado para mostrar também os resultados de comportamento, de melhora de humor, de melhora de capacidades para fazer atividades simples, melhora de relacionamento familiar. Isso muitas vezes passa despercebido, mas você, treinador, você pode dar esse toquezinho, você pode dar essa dica e lembrar essa pessoa, seu aluno, que ele está tendo vitórias particulares todo dia, que a vida pessoal dela pode estar mudando através do treinamento. Então, essas pequenas mudanças, com certeza, vão nos ajudar a construir um novo atleta. E esse atleta, eu não estou dizendo um atleta de ponta, de alto nível, não, eu estou dizendo um atleta que é um vencedor porque ele vence a falta de motivação e ele entra num grupo de pessoas que vão treinar pro resto da vida, buscando saúde e qualidade de vida. Espero ter conseguido passar a minha ideia para vocês e continuem votando nos nossos vídeos. Um abraço!